Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Fala, galera! Bom dia! Quando a gente pensa em zerar a abertura, normalmente a gente tem um objetivo. Qual é o seu objetivo para zerar a sua abertura? Às vezes, né? Quem é da dança, nossa, quem zera a abertura na dança melhora demais, concorda? Porque tem um monte de movimentos que a gente faz na dança, desde développé, né? Desde saltos que a gente faz, e que com uma abertura zerada eu consigo ter movimentos mais bonitos, sim? A galera das artes marciais, coloquem aí para mim da onde vocês são. Ah, ó, eu danço, me falem para mim, o que você faz? Que atividade você faz? E quem não faz nada, tá tudo bem, me fala também, porque eu vou pegar no seu pé para você começar a fazer alguma coisa. Mas vamos lá. Show, vamos lá. Ó, tem um monte de nome que eu não sei falar e eu nem me arrisco, tá bom? Capoeira, taekwondo, acho que dá ainda para falar, mas tem uns nomes que eu não me arrisco, mas eu tô lendo, tá? Abertura para prática de esportes, jiu-jitsu, show de bola. E olha só, pensa comigo. Na sua atividade, uma abertura zerada, né? Aquele espacate, aquela abertura zeradona. Ela vai te ajudar em quê? Quem é da dança vai ajudar nos movimentos, né? Ficar mais bonito, ter linhas mais bonitas. Quem é das artes marciais, chute alto, né? Da dança também, os nossos movimentos mais bonitos é o chute alto, só que a gente não chama de chute, a gente dá uns nomes mais bonitinhos. Vocês também têm uns nomes diferentes, né, para os chutes de vocês. Mas, resumidamente, tudo é chute alto, sim? Independente da sua atividade, se tem algum movimento que você quer fazer, que você precisa lançar a perna aqui em cima, a gente chama isso de chute alto. Alinhamos aí o que é chute alto? Alguém aí realmente deseja ter chute alto? Coloca para mim se você deseja, coloca um eu quero bem grande. Dizem que aquilo que a gente põe para fora realmente acontece. A maneira de vocês colocarem para fora aqui é nos comentários. E aí, vamos lá. Cara, eu quero muito ter um chute alto. E aí, o que é que a gente faz para chutar alto? O que a gente faz? A gente vai lá, né? Vou lá, fico treinando chute, né? Aí eu vou lá, faço alongamento. Quem aí faz alongamento para chutar alto? Não, eu preciso chutar alto, eu vou fazer alongamento. Faz lá uns treinos de força e tudo mais. E aí? Qual que é o grande problema disso, né? Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui, vamos lá. Qual que é o grande problema? Que a gente faz, e na hora que a gente vai ver, não funciona. Vocês já fizeram? Um monte de treino maluco, que às vezes a gente vê um exercício legal no YouTube, no Facebook, a gente vai lá no Instagram, né, os rios da vida, aí eu vou lá, pego aquele exercício, faço lá uma semana, 15 dias, o exercício lá do alongamento, da força, e na hora que eu vou ver o meu chute mesmo, não melhorou nada. Já aconteceu isso com vocês? Na hora que eu vou ver, ao invés da perna subir, se eu der sorte, ela continua na mesma altura. Às vezes ela baixa. Cara, eu tô treinando, ao invés da minha perna subir, ela baixa. Por que será que isso acontece? Vamos entender um pouquinho? O que eu quero dizer para você aqui nessa aula de hoje é que se você quer ter chute alto, tem algumas coisas que você não deve fazer. E existe um tipo de alongamento que a gente muitas vezes faz na hora de tentar zerar uma abertura que atrapalha o meu chute. E sabe o que é mais triste? A grande maioria das pessoas fazem isso. Então, fica comigo nessa aula aqui, tá? Eu vou usar, às vezes, ali o flipchart para eu colocar algumas ideias, porque eu me conecto melhor com a minha velocidade de pensamento quando eu escrevo, tá? Mas você tá tudo bem, eu só quero que você preste atenção. Não precisa escrever nada não, tá bom? Só quero que você preste atenção. Vamos lá. O que será que a gente está fazendo na nossa maneira de treinar para o chute subir que está errado? O primeiro erro básico que as pessoas cometem. Eu estou vendo que vocês estão colocando algumas perguntas e tá tudo bem, tá? Eu só vou dar um checkzinho aqui para eu conseguir responder depois. E no Instagram eu vou pedir para vocês colocarem nesse pontinho de interrogação ali, ó, porque aí fica fácil para eu achar. Senão eu tiver que botar todos os comentários, eu demoro um pouquinho. Então, aqui eu marquei no YouTube a pergunta, no final eu respondo. Vamos lá. Primeiro erro que a gente acaba cometendo na hora de treinar chute alto. Não saber o que treinar. Esse é o primeiro erro. Se você quer ter chute alto, você precisa saber exatamente o que
que precisa ser treinado para aquele chute acontecer. Porque senão você começa a pegar um exercício aqui, outro ali, começar a treinar, às vezes coloca carga pesada, né? Mesmo na musculação, ou tornozeleira, faixa elástica, faz aquele treino mega pesado, sobrecarrega a sua musculatura, e ao invés da sua musculatura estar em condições de dar toda a potência dela de força, ela está cansada. E aí eu prejudico o meu chute. Por quê? Porque eu acabei gastando a minha musculatura muitas vezes com exercícios que nem iriam ajudar naquele tipo de chute. Show? Esse é o primeiro erro. Segundo erro, batata, que as pessoas cometem. Bom, para eu conseguir chutar alto, eu preciso ter mais alongamento, não é? Primeiro a gente vai lá e tenta fazer o chute. Ai, tentei, nossa, mas eu sinto que dá uma travada aqui. E aí a gente faz o quê? Começa a fazer uns alongamentos para ver se dá uma soltada, para ver se eu consigo lá mandar minha perna lá para cima. Faz sentido? E aí a gente começa a fazer alongamento. E aí na hora que a gente começa a fazer alongamento, a gente tem, infelizmente, se prepara para o baque aí, tá bom? Mas vamos lá, que nós vamos mudar esse negócio, porque vocês estão da turma Bora Zerar, não é isso? Põe hashtag Bora Zerar para saber que você é. Turma Bora Zerar, ó. Quem não é da turma Bora Zerar, e vocês vão aprender isso agora e nunca mais vão esquecer, que é a galera dos travados, eles acham que fazer alongamento é só ir lá e pôr a mão no pé. Sim, se eu quero alongar atrás da minha perna, eu vou lá e coloco lá meu pé em cima de um lugar e coloco a mão no pé. Estou fazendo alongamento. Por isso que eles continuam travados, porque isso não é fazer alongamento. Alongamento é uma técnica. Na sua atividade, na sua dança, nas suas artes marciais, se eu chegar lá, olhar lá, sei lá, tem um movimento lá de chute que, né, que a galera faz, sei lá, um movimento de chute que faz isso aqui, sim? Se eu chego lá, olho e falar, eu também sei fazer, ó, eu vou estar fazendo certo? Com certeza não, que nem a galera da dança, né? Às vezes fala assim, balé eu sei, assim, né? E aí tenta imitar. A pessoa tá fazendo a prática certa? Não, não tá. Ela tá imitando grosseiramente. A maior parte das pessoas que não estudaram sobre alongamento, elas imitam o alongamento. Eu venho aqui e eu coloco o pé aqui para você e ó, aqui eu estou fazendo um alongamento. Se você copiar isso de mim, com certeza você não vai estar fazendo alongamento. Você vai estar grosseiramente copiando o meu movimento. E aí, a moral da história é, a gente não nasceu sabendo dança, a gente não nasceu sabendo karatê, a gente não nasceu sabendo jiu-jitsu. O que a gente faz? A gente vai para a academia, para a escola, para o professor, para treinar, para aprender. Quando é alongamento, a gente olha um videozinho, copia aqui um movimentinho e fala, tá legal, tô fazendo certo. A verdade é que não. Por isso que quem tá no grupo dos travados, se não mudar isso, vai continuar no grupo dos travados. E a primeira coisa que você precisa saber para sair do grupo dos travados é que existem tipos de alongamento. Ó, exercício de alongamento, pus lá o pé na mesinha, tô pegando o pé. Isso é um exercício de alongamento. Sim? Outro exercício de alongamento. Tô aqui, ó, vim pro chão, é um exercício de alongamento. Tô alongando o posterior da minha perna. Faz sentido? O nome disso é exercício de alongamento. Só que existem tipos de alongamento. O que eu quero dizer com tipos de alongamento? Eu quero dizer que você pode fazer esse exercício aqui, ó, de pôr a mão no chão e ficar aqui. Isso é um exercício de alongamento de um determinado tipo. Se você fizer isso aqui, ó, é outro tipo de alongamento. É o mesmo exercício, só que um outro tipo de alongamento. Faz sentido? Dependendo do que eu executo naquela postura, eu estou mudando o tipo de alongamento. E é muito comum a gente achar que vai zerar a abertura fazendo alongamento que balança, né? E na verdade, não. Sim? Então, a primeira coisa o mais importante dessa aula aqui de hoje que eu quero, para você que está entrando para o Bora Zerar,
Sim, para você que está entrando para esse grupo que realmente vai se desenvolver para zerar a abertura com consciência, é que você entenda que existem exercícios de alongamento, mas existem tipos de alongamento. E quando a gente fala de tipo de alongamento, existem várias pesquisas científicas mostrando para que cada tipo de alongamento serve. E é sobre isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Show? Beleza. Mas não é só isso, ó, tem um terceiro erro na parada. Então, ó, primeiro erro que a galera comete na hora de tentar chutar alto é não saber direito o que treinar. Aí fala, eu preciso de alongamento. Vai lá e pega qualquer tipo de alongamento, ou pior, pega realmente o alongamento errado. O tipo errado. E terceiro ponto, e não menos importante. Você quer chutar alto, você começa a treinar e você coloca o seu treino onde é mais cômodo para você. Ah, eu já estou na academia, já vou fazer minha aula de dança daqui a pouco, minha aula de artes marciais daqui a pouco. Eu chego 10 minutinhos antes, 15 minutinhos antes e faço meu treino de alongamento. Quem já fez isso? Quem já pensou nisso? Coloca eu para eu saber. Tá tudo bem, tá? Quando a gente assume que a gente já fez aquilo, o nosso cérebro ele presta mais atenção. Fala, nossa, eu já fiz isso, deixa eu ver se tá certo ou tá errado. Será que tá certo? Será que tá errado? A verdade é que tá errado. Por quê? Existem alguns tipos de alongamento que a gente faz ali para buscar zerar a nossa abertura que prejudica o nosso treino de força. E o treino de força não é só musculação, não é só levantar peso. A sua aula de jiu-jitsu é um puta de um treino de força. A sua aula de balé, meu Deus do céu, quanta força você faz na sua aula de balé. Na sua aula de yoga, que a gente olha lá, parece que tá tudo zazen. Jesus de Deus, quanta força tu faz naquilo para manter a posição. Todas as nossas atividades, seja artes marciais, dança, tecido, yoga, não importa. É força que a gente precisa. Se eu treino alongamento, dependendo do tipo de alongamento antes dessa atividade, as pesquisas científicas mostram que a gente perde potência de força. E aí o meu chute vai fazer o quê? Ficar mais baixo. Show de bola? Vamos entender esse Paranauê? Vamos mudar esse negócio? Então, ó, a galera lá do #travado sabe nem o que vai treinar para chutar alto, treina tudo quanto é videozinho que aparece na frente, não sabe nem que existe diferença entre exercício de alongamento e tipo de alongamento. Vocês não são mais assim, vocês não são mais dessa galera travado, não. Vocês já estão no bora zerar. Sim, vocês já estão no caminho de. E terceiro ponto, elas colocam o treino delas onde é mais confortável para elas, mas não necessariamente aonde vai ter mais desempenho. Ok? Vamos entender agora o que a gente tem que fazer para que as coisas funcionem? Vamos lá, Instagram, ó. O negócio é o seguinte, vocês vão ficar o contrário, tá bom? Porque aqui eu tenho que me ver, eu tô sozinha fazendo a live aqui, então a tia Mari agora é 50, porque a tia Ju tá ocupada, e eu tô aqui com vocês e pai, nós vamos. Só que eu vou escrever e vai ficar tudo do outro lado, tá bom? O que eu vou fazer? No final, eu faço uma foto e posto no Instagram para vocês e vocês salvam uma foto. Posto lá nos stories, tá? Então não liga não que vai estar ao contrário, tá bom? Quem tá no YouTube, vocês estão no céu aí, que aí vai estar certinho. Vamos lá, se eu quero aumentar, né, a altura do meu chute, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, saber exatamente o que é que eu tenho que treinar. Existem 3 coisas, quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu falo bastante sobre isso. Se você quer ter um chute alto, não importa se é nas artes marciais, não importa se é no balé, ou mesmo um movimento mais de sustentação ali com as pernas, você precisa trabalhar 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Primeira coisa, é impossível, olha só, vamos lá, vamos pensar. É impossível eu fazer esse chute aqui, ó, impossível eu fazer isso se eu não tiver uma abertura zerada. Sim? Quer ver? Vamos entender? Vou baixar aqui. Que é ao vivo, gente. A gente faz tudo assim, ó, pá, pá, pá. Vamos lá. Ó, vamos entender o negócio. Pensa aqui. Quando eu chuto, a minha perna, né? Quando eu tô chutando, fazendo um chute à frente, a minha perna, ela vem pra frente do meu corpo. Certo? Se eu tiver nesse desenho aqui no chão, como seria? Seria uma abertura frontal, né?
ou um espacate, para quem é da dança, que é a mesma coisa, seria isso aqui, só que ao invés de eu estar com o tronco aqui, eu teria que estar aqui, né? Então, imagina, aquela perna lá de trás está pisando no chão e eu chutei à frente. Se eu quero ter um chute aqui em cima, eu tenho que ter essa abertura zerada. Se a minha abertura estiver aqui, o que é que vai acontecer com o meu chute? Vou chegar aqui. Faz sentido? Então, primeiro ponto. A gente precisa entender que se você quer chutar alto, você tem que zerar a sua abertura. Você tem que zerar ela. No trabalho de zerar ela, no caminho, você vai perceber mais ganho de mobilidade de quadril, mais facilidade para fazer os movimentos, para se deslocar e tudo mais. Mas, para o chute alto, a sua abertura tem que zerar. Senão ele vai ficar sempre no quase. Então, primeira coisa que você precisa trabalhar, essa é a primeira coisa, é a sua flexibilidade. Sim, essa é a primeira e por ordem de prioridade, ok? Quer chutar alto? Começa trabalhando a sua flexibilidade. Para quê? Não é melhorar um pouquinho não, filho. É zerar de verdade esse negócio. Mãe do céu, mas eu já tenho 50 e poucos anos. Quando que foi? Tô perdida, já é segunda? Sexta-feira, 18 horas, eu fiz uma aula com os meus alunos, que é uma aula para tirar dúvida e tudo mais. Cara, eu vou depois separar essa imagem para vocês. Mas, na minha última turma, que eu estou orientando para zerar a abertura, tem um senhor, eu não lembro o nome dele, 56 anos. 56 anos. Gente, ele tava, sei lá, quase 1 metro do chão. Ele tá na 6ª semana do meu treinamento ali. E ele tá quase no chão. Quase. Falta muito pouco. 56 anos. Senhor. Sim? Então, não tem essa de idade, tá? Eu tenho alunas com 62 anos que conseguiram zerar a abertura. Não é só aumentar a flexibilidade, não. É zerar. Se você quer chute alto, tu tem que zerar, tá? E aí, cuidado, né? Não é na base da força, vocês vão aprender isso aqui comigo, tá bom? A gente vai conversar bastante sobre isso, tem que ser sem sofrimento, vocês vão entender por quê. Segunda coisa que eu preciso para ter chute alto, trabalhar a força. O que adianta eu ser toda flexível, minha perna ceder, mas eu não tenho força para chutar minha perna lá em cima? Adianta alguma coisa? Não adianta patavinas, tá? Então, eu preciso também trabalhar a força. Olha lá, galera, 48 anos, 53, ainda há esperança, tá bom? Ainda há esperança. Sempre há, na verdade, tá bom? A gente ganha flexibilidade a qualquer momento da nossa vida. O nosso corpo, ele foi feito de uma maneira que sim, a gente ganha flexibilidade até os 90, 100 anos de idade. A questão é que a velocidade é diferente, tá bom? Quanto mais velho a gente vai ficando, né? Quanto mais os anos vão passando, mais tempo a gente leva para ganhar flexibilidade. Então, a hora de você zerar a sua abertura é agora. Porque se você esperar mais 10 anos, aí o chute alto não vai vir mesmo, tá? Porque aí vai ficar cada vez mais difícil, tá? Beleza, terceira coisa que eu preciso fazer para saber o que eu... para treinar, para ter um chute alto. Trabalhar a técnica do movimento. Movimento. O que eu quero dizer com isso? Saber fazer o chute, né? No balé, a gente tem um passo que a gente chama de développé, que é quando a gente vai e faz uma perna lá para cima. E aí, nesse développé, muitas pessoas tentam levar essa perna com a força lá na perna, fazendo força com a perna, que é o mais lógico. Só que, na verdade, a técnica desse movimento não é assim. A técnica desse movimento é eu priorizar a força no lado oposto, principalmente glúteo. Quando eu pressiono esse glúteo, ele deixa o meu quadril solto e mais leve para que eu consiga mover essa perna. Percebe? Só que eu só sei disso se eu treinar a técnica do movimento. Provavelmente, nas suas artes marciais, tem algum movimento que se você não aprender a fazer a pisada, fazer a torção, fazer o não sei o quê, o chute não sai. Isso é treinar a técnica do movimento. Eu posso ter uma flexibilidade fantástica e zerada, posso ter força e o meu chute pode não sair porque eu não sei executar. Faz sentido? Então, se tu quer chutar alto, você precisa dessa tríade.
por ordem de prioridade. Primeiro, foco em zerar a abertura. Porque não adianta eu ter força que minha perna não vai subir de jeito nenhum. Eu não ter uma abertura zerada tem um bloqueio mecânico. Não vai, de qualquer jeito, não importa a força que eu tenho. E pior, se eu ficar muito forte tentando chutar, eu posso fazer uma distensão nesse músculo. O músculo pode não aguentar, porque eu não tenho uma flexibilidade zerada. Então, essa é a tríade e nessa ordem, ok? Beleza, galerinha do Bora Zerar, ó, vocês já não são mais da galerinha dos travados, não, porque isso aqui vocês já sabem. Ó, se eu quero chutar alto, primeiro flexibilidade, preciso zerar essa abertura aqui de qualquer jeito, ok? De qualquer jeito não, que a gente respeita algumas regras. Segundo ponto, preciso desenvolver força. E terceiro ponto, eu preciso da técnica desse movimento, tá? Segunda questão, o tipo de alongamento. Mas e aí? Vou então treinar a flexibilidade. Está decidido, vou entrar no desafio da abertura zerada Katia Mari e vou começar a trabalhar minha flexibilidade para zerar a abertura. E aí? Que exercício que eu faço? Qualquer rios que aparecer ali na minha frente, falando alonga assim, alonga assado, alonga não sei o quê? Não, porque isso é a turma dos travados quem faz. Vocês que são da turma do Bora Zerar, vocês vão fazer o quê? Vocês vão escolher o tipo certo. Escolher o tipo de alongamento. O que eu quero dizer com escolher o tipo de alongamento? Lembra que eu falei? Uma coisa é o exercício de alongamento, outra coisa é o tipo. Sabe que nem falar assim, eu vou... Como que é? Eu vou sair agora do sedentarismo e tal, né? Decidi fazer uma atividade, não sei o que tem. E, eu tô em dúvida se eu faço musculação ou se eu faço corrida. A gente sabe, né? Principalmente quem faz atividade, que musculação a gente treina mais ganho de massa. O objetivo da musculação é ganho de massa. Queima caloria na musculação? Oxe, eu que o diga, queima. Mas o foco da musculação é ganho de massa. Já na corrida, por exemplo, né? Fazer corrida, fazer bike, sei lá. O grande foco é trabalhar o quê? Condicionamento. Sim, trabalhar cardiorrespiratório. Esse é o grande foco, né? A gente não faz corrida para ficar forte. A gente faz corrida para ter fôlego. Sim, para queimar caloria, ok? Quando eu exploro o meu potencial cardiorrespiratório, eu acabo queimando caloria. Então, são coisas diferentes. Vocês têm essa clareza que são coisas diferentes? Digam sim para mim, só para eu saber se que a gente está alinhado. Normalmente, quem faz atividade física tem essa clareza. E aí, na hora de eu escolher minha atividade física, eu vou pensar em qual é meu objetivo e vou escolher se meu objetivo é ganho de massa, eu vou trabalhar força, eu vou trabalhar musculação, crossfit, pilates, tecido também ganha força. Vou trabalhar o que ganha força. Não, eu quero realmente queimar caloria. Cara, eu vou buscar atividades, sim, show, obrigada, galera. É que às vezes eu falo, eu não sei o que eu tô falando, eu não sei se a pessoa entendeu ou não. Beleza, não, então eu vou escolher uma atividade que queime caloria. Show de bola. No alongamento, é a mesma coisa. É o tipo, ou é o tipo de atividade, né? Que queima caloria ou que ganha massa. No alongamento, a gente também tem tipos de alongamento. Não se trata do exercício, se trata do tipo. Sim? O que eu quero dizer com isso? No alongamento, a gente tem um tipo de alongamento que se chama alongamento estático. A gente tem um outro tipo de alongamento que se chama alongamento dinâmico. Eu vou colocar aqui os 4 principais, tá bom? Que acho que vocês talvez conheçam, tá? Mas existem inúmeros tipos, tá bom? Depois a gente tem um alongamento que se chama balístico. Balístico. A letra é linda, né? Vocês vão descobrir que meu desenho também. E depois a gente tem um outro alongamento que é o FNP. Facilitação neuromuscular proprioceptiva. Não precisa decorar isso não, tá? Eu só preciso saber que é um FNP. Cara, o que é isso? O que é essa parada aqui? Vamos lá. Quando a gente faz alongamento, a gente tem o objetivo de ganhar mais flexibilidade. Meu pai tá com... É verdade, isso que eu vou contar, tá? Eu fui ontem lá ver ele, tudo, fui almoçar com ele, com minha mãe, e aí ele contando que ele travou a coluna e não sei o que, sabe? Aquelas coisas de gente teimosa, sabe? Você fala, faz alongamento, a pessoa não faz, porque santo de casa não faz milagre, não é assim?
Beleza, meu pai travou a coluna. E aí agora tá irradiando nervo ciático, ele tá sentindo choque na perna. E ele só foi no médico por conta do choque na perna, que ele achou que ele tava tendo um AVC. Vai ver. Beleza. Cheguei lá pro meu pai, conversei com ele, tudo, eu já tinha ido no médico, tomado as injeções da vida, vai voltar agora para fazer acompanhamento. E aí, eu falei para ele, pai, a gente precisa fazer um alongamentozinho, porque essa fisgada no ciático pode ser duas coisas, ou é uma hérnia, ou é a síndrome de piriforme. Então, se a gente fizer um alongamentozinho, a gente já dá uma testada para ver se melhorou, para a gente já saber mais ou menos por que caminho o negócio vai. E aí, cheguei pro meu pai, topou, tá com dor, topa, né? Topou fazer o alongamento ali, eu fiz um pouquinho de alongamento ali com ele e tal, alongamento do glúteo e tudo mais. Cara, impressionante, eu juro pra vocês. Eu não tinha clareza disso. Ontem eu tive. Ele não sabe fazer alongamento. Sim, ele sentava, eu pedi para ele sentar numa cadeira e empinar bumbum e inclinar. Vamos para frente, por causa do Instagram. Inclinar bumbum e tentar inclinar o corpo para frente. Ele não tinha conhecimento nem de como articular o quadril dele. Meu pai tem 68 anos. Mas nem como articular. E aí eu te pergunto, você tem conhecimento que o seu quadril, independente de você ser mulher ou homem, ele faz isso? Você consegue ainda fazer isso? Porque tem muita gente que não consegue. Meu pai, por exemplo, não consegue mais. Só que se eu quero zerar uma abertura, eu preciso alongar a posterior de perna. Posterior de perna pega aqui, ó, do final do glúteo até atrás do joelho. Se eu não articular esse quadril, eu não consigo tracionar essa musculatura direito. E ali eu tive clareza que o problema dos travados, que não são vocês, porque vocês estão no Bora Zerar, é que as pessoas não têm nem clareza de como o corpo funciona. Sim, quanto mais de como fazer alongamento. Então, o primeiro tipo de alongamento que existe é um alongamento chamado alongamento estático. O que é o alongamento estático? É um alongamento que a gente se coloca na posição e fica parado. Esse alongamento é perfeito para a gente começar qualquer coisa no sentido de zerar a abertura. Por quê? Imagina eu tendo que falar para o meu pai, que não conseguia nem empinar o bumbum, nem entender que o peito era para frente, que as costas eram retas. Eu falava peito para frente, ele dobrava assim as costas. Pensa, meu pai fazendo assim, e eu falando que era para fazer isso. E eu com a mão nele, gente, com a mão, pensa. Pensa se eu falo para o meu pai que é para ele balançar nessa posição. Imagina como que ele ia distorcer o exercício e não alongar a musculatura. E às vezes a gente faz isso. Então, primeira regra, se você quer zerar uma abertura, você precisa usar o alongamento estático, que é aquele que a gente fica parado para evitar que você faça o exercício errado. Senão você só perde tempo. Você fica lá 1 hora fazendo exercício, faz errado, alonga a musculatura bem pouquinho, ou nem alonga, ou acaba alongando outro tipo de musculatura porque você está com o corpo torcido. Então, fundamental, comece pelo estático. E aí, o estático, ele é comprovado cientificamente que ele traz resultado. Por isso que a maior parte, né, das pessoas que dá aula de alongamento, dá alongamento estático. Além de eu evitar que o meu aluno perca, né, sei lá, alinhamento, além de eu evitar que ele perca alinhamento, a gente consegue manter a postura ali, alongando o músculo certinho, paradinho, sem movimento. Estático. Comecem pelo estático. Beleza. Mas, se o seu objetivo é zerar, então o estático ele vai te ajudar a zerar a abertura. Mas, aí você me fala, Mari, mas meu professor dá uns alongamentos que balança, dinâmico. Como assim? Eu vou te perguntar, né? Como que balança? Aí você vai falar, ao invés de a gente ficar parado assim, ó, a gente faz assim, e aí faz 1, 2, 3, 4, é o outro lado, né? Ou sentado, sim? É normal, né? Acho que todo mundo já fez esse tipo de alongamento que balança. Cara, esse tipo de alongamento, ele é muito legal para
pré-aula ou pré-competição. Competição, treino, ensaio. Mas esse tipo de alongamento não é indicado para zerar a abertura. Vamos entender por quê? Pensa só, que eu não queria fazer aulas muito longas para vocês, mas vamos lá. Ó, pensa só, aqui, vocês vão ver que eu desenho super bem, tá bom? Tá tudo bem. Que é meu músculo, sim? Meu músculo é composto por várias fibras musculares, ok? No final do meu músculo, tem um tecido mais duro, como se fosse uma corda. Sabe aquelas cordas de sisal, que não tem flexibilidade nenhuma? Que são os nossos tendões. Então, todo músculo tem a parte da carne, que são as fibras, e tem o final dele, que é o tendão, que é uma parte mais rígida. Todo músculo tem isso, ok? E aí, quando a gente quer ganhar flexibilidade, quando a gente quer zerar uma abertura, então eu quero ganhar flexibilidade para poder zerar uma abertura. Vou lá, faço alongamento para ganhar flexibilidade para poder zerar minha abertura. O que eu estou querendo oficialmente desse músculo? Vamos lá. Eu estou querendo que ele aumente de tamanho. Sim? Imagina um músculo deste tamanho aqui. Sim? Deste tamanho aqui, eu quero zerar minha abertura, eu quero que ele aumente de tamanho, né? Por quê? Para eu conseguir levar minha perna lá. Se ele ficar curtinho, eu não consigo levar a perna lá, ok? E aí, existem duas maneiras, fisiologicamente, no nosso corpo, da gente fazer esse músculo ganhar flexibilidade. A primeira maneira, o nosso músculo, ele é um tecido flexível. O músculo não é um couro que você puxa e ele não cede. Não, você puxa o músculo, ele cede. Por isso que a gente consegue pôr a mão no pé e voltar, porque ele se estica e volta. Sim? Então, o nosso músculo, ele já é flexível. Ele tem propriedades viscoelásticas, que a gente chama, como se fosse um tecido elástico lá no nosso músculo. Dependendo do tipo de alongamento que eu faço, ou de técnicas alternativas que eu uso, eu aumento a propriedade viscoelástica desse músculo. Tudo bem, galera? Não precisa decorar esses nomes, eu só quero que vocês entendam, dependendo do tipo de alongamento que eu faço, um músculo que se esticava assim, começa a se esticar assim. Só que qual é a questão? As pesquisas mostram que a propriedade viscoelástica ela retorna, a gente perde ela depois de aproximadamente 1 hora. Depois de mais ou menos 1 hora, essa flexibilidade, essa capacidade de esticar e voltar vai embora. E é isso que muitas vezes acontece com as pessoas que até conseguem zerar a abertura num dia, mas no outro não consegue mais. Por quê? Ela só trabalhou a propriedade viscoelástica do músculo. Só que existe uma outra maneira da gente fazer o nosso músculo ficar flexível de verdade. Vamos lá. Pensa comigo. Quando você acorda de manhã, faz aí comigo. Bracinho aqui, ó. Levanta o braço lá em cima. De verdade. Estica o braço aí e levanta lá em cima. Seu braço chega e encosta aqui na cabeça? Não é para levar a cabeça no braço, né? É para levar o braço na cabeça. Seu braço faz isso? Faz? Coloca para mim se sim. Cara, se faz, ó, parabéns. Essa flexibilidade da região de ombro e braço, para o seu braço se esticar e chegar até lá em cima, show de bola, ela é sua. Você fez algum aquecimento? Falei, vamos lá, aquece o braço. Vai, puxa aqui. Agora, testa. Não, você fez isso sem testar. Show de bola. Você fez isso sem testar, não fez? Então, essa flexibilidade é sua. Se você acordar às 5 horas da manhã e fazer isso aqui com o braço, você consegue pôr o braço lá em cima? Provavelmente sim, porque é uma flexibilidade sua. O tamanho do seu músculo não tem essa de encurtar. Ele é desse tamanho e ponto. Te permite esse movimento. A minha flexibilidade de pernas hoje me permite levantar às 5 horas da manhã sem aquecimento nenhum e fazer uma abertura zerada.
Por quê? Porque é uma flexibilidade minha. Não depende de aquecimento. Sim? Quando a gente está falando de propriedade viscoelástica, é aquele alongamento que melhora porque eu me aqueci. Não fica mais fácil pôr a mão no pé quando a gente se aquece? Porque eu aumento a propriedade viscoelástica. Ah, sem aquecer, eu quase toco o chão. Quando eu me aqueço, faço uma corridinha, faço um polichinelo, nossa, eu consigo pôr a mão inteira no chão. Por quê? Porque você aumentou a propriedade viscoelástica. Só que a minha proposta para vocês no desafio da abertura zerada não é isso. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês ganhem a flexibilidade de verdade, aquela que você não perde depois. Sim? Como que isso é possível? Nossa fibra muscular, ela é formada por vários quadradinhos, sim? Tem vários quadradinhos aqui, tá? E aí, dependendo do estímulo que eu dou para esse músculo, dependendo do tipo de alongamento, eu faço esse músculo crescer. Ele aumenta de tamanho, ele aumenta os quadradinhos. Ele não aumenta só a capacidade de esticar e voltar, ele aumenta o tamanho dele. Por isso que hoje meus alunos, conseguem 5 horas da manhã acordar num frio lascado e fazer ali a abertura. Porque eles aumentaram o tamanho do músculo. Como é que eu faço para aumentar esse tamanho do músculo? Para ganhar isso aqui se chama sarcômeros, para quem quiser se aprofundar. Como é que eu faço para aumentar a minha flexibilidade a nível de sarcômeros? Eu preciso escolher o tipo certo, a intensidade certa dos meus alongamentos, tá? E isso eu vou ensinar tudo para vocês no desafio da abertura zerada. Mas aqui o que eu preciso que você entenda é que este tipo aqui, ele trabalha a propriedade viscoelástica. Qual que é a propriedade viscoelástica mesmo? De esticar e voltar. Depois de mais ou menos 1 hora, babau. Por isso que ele é tão legal, né, para pré-aula. Eu vou lá, faço um aquecimentinho dinâmico e vou para minha aula. Vou estar aquecido, vou conseguir ter mais flexibilidade, porque eu aumentei a propriedade viscoelástica. Só que depois de 1 hora, o corpo esfriou, perdi. Já no estático, ele aumenta a propriedade, o tamanho, a flexibilidade a nível de sarcômeros. Sim? E aí, é uma flexibilidade que ela passa a ser minha, se eu mantê-la, né? Como é que eu mantenho? Levantando o braço todo dia até lá em cima, eu mantenho essa flexibilidade. Se eu paro de subir o braço, fico acamada, por exemplo, ninguém mexe no meu braço, atrofia. Sim, a nossa abertura é a mesma coisa. Você pode zerar a sua abertura. Se você não fizer manutenção, você atrofia ela, porque você não está mostrando para o seu corpo que você precisa daquilo. A gente vai entrar nisso. Mas beleza. Esses são os 2 tipos que a gente tem. Uma grande diferença aqui. Quando a gente faz alongamento estático, acontece um efeito. Segundo as pesquisas, o alongamento estático, ele diminui a potência de força por mais ou menos 1 hora. Quando eu digo alongamento estático, eu estou falando de alongamento de alta intensidade, que você fica lá mais de 30 segundos segurando o movimento, tá bom? E aí, o que acontece? Imagina, Mari, eu vou participar de uma competição, eu vou fazer a minha aula, eu vou treinar o chute. E aí, os 10 minutos antes da aula, o que eu faço? Aplico alongamento estático. A Mari falou que era melhor o alongamento estático. Vou fazer alongamento estático 10 minutinhos antes para zerar a minha abertura ali, para trabalhar ou treinar, zerar a minha abertura. Vai acontecer que você vai diminuir a sua potência de força. Sim? Já o alongamento dinâmico, eles fizeram uma pesquisa, eu gosto muito dessa pesquisa, que eles pegaram um grupo daquele... Como chama? Ju, me ajuda aí, atletismo? Salto? Ginasta, obrigada. Pegaram um grupo de ginasta e aí dividiram esse grupo de ginastas em 2. E falou assim, vocês saltem aí. Os caras saltaram lá. Mediram a altura do salto deles. Pegou o segundo grupo, salta aí. Mediu a altura do salto deles. Primeiro grupo, vocês vão fazer alongamento do tipo estático. Tanto tempo lá de alongamento para posterior, parará. Segundo grupo, vocês vão fazer do tipo dinâmico. Tanto tempo de alongamento para posterior, parará.
Terminou o tempo de alongamento? Vamos lá, todo mundo saltando de novo e mediu a altura do salto de novo. O que eles estavam querendo testar? Eles estavam querendo testar se o tipo de alongamento interfere na potência de força. Sim, a gente já tem várias pesquisas que mostram que o estático interfere. Só que sabe o que eles descobriram nessa comparação? Eles descobriram que, além do estático baixar, né, diminuir ali a potência de força, o dinâmico aumenta a potência de força. O que eu quero dizer com isso? Força. O que eu quero dizer com isso? Os caras do primeiro grupo, o salto deles ou se mantiveram à altura ou diminuiu. E quem fez alongamento dinâmico, o salto ficou mais alto depois do alongamento. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo. Você vai fazer um chute alto, não é isso? E um chute alto, ele precisa de potência, não é? Para dar o impacto. Sim, eu preciso usar força. Se o seu objetivo é chutar alto, o alongamento que você deve fazer antes do seu chute, antes da sua aula, antes da sua competição, antes do que for, é alongamento dinâmico. Só que esse alongamento só aumenta a propriedade viscoelástica. Ele não faz você ganhar em tamanho de músculo, então você não zera a sua abertura. E aí, para zerar a sua abertura, você precisa fazer alongamento estático. Faz sentido isso para vocês? Deu para entender esse processo? Mari, qual a solução, então, pelo amor de Deus? Cara, faça seu treino para zerar a abertura com alongamentos estáticos. Faça seu aquecimento para sua aula ou para sua competição com alongamentos dinâmicos, aquele que balança. Simples. Agora eu estou entre a corrida e a musculação, percebe? Não é que eu vou sempre fazer a mesma coisa, não. Se eu quero ter mais potência de força para minha aula, para o meu treino e ter uma flexibilidade melhor ali para o momento, eu vou de dinâmico. Se eu quero um treino para zerar a abertura, aí eu vou de estático. Show! Ótimo! Adoro quando vocês conversam comigo, eu sei que vocês estão me entendendo. Perfeito. Agora eu só tenho um pequeno problema. Como lembra que eu falei que a turma dos travados, né? A gente tem duas turmas. A galera dos travados, que é aquela que não entende patavinas de alongamento, acha que tá fazendo tudo certo e coloca a culpa no próprio corpo. Falando, eu sou travado mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não tá aqui assistindo essa aula para entender um pouco mais sobre alongamento. Vocês já não, vocês são da hashtag Bora Zerar. Coloca aí para mim, hashtag Bora Zerar. E aí, gente, o que acontece? Mãe do céu, o que eu vou fazer então? Porque assim, eu quero as duas coisas. Cara, primeira coisa que você tem que fazer, estabelecer qual é o seu horário do seu treino para zerar a abertura. O seu treino para zerar a abertura, ele não pode estar perto do seu treino de força. Por quê? Se eu fizer um treino pesado para zerar a abertura, eu vou perder potência de força por praticamente uma hora, aproximadamente uma hora. Depois de uma hora, essa potência volta, tá? Então, o que é ideal a gente fazer? Imagina lá que a gente tem, normalmente, né, a gente tem bloco no nosso dia, né, manhã, tarde, noite. Tem gente que tem madrugada e tudo mais, mas eu não considero manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Seu treino, suas artes marciais, seu yoga, seu tecido, sua dança, é em qual bloco de tempo? Onde tá aqui? Coloquem para mim. Vocês treinam em que horário? Manhã, tarde ou noite? Normalmente as pessoas fazem à noite, né? A gente é adulto, aí acaba trabalhando e tal, a maior parte acaba fazendo à noite, exceto quem trabalha em horários mais alternativos, dá plantão e tal. E aí, acaba que o nosso treino de força acaba sendo à noite. Ah, Mari, mas de manhã eu também faço treino de força, porque eu faço musculação antes de ir para o trabalho. Show de bola! Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso treino de zerar a abertura lá, manhã, noite, show. Manhã, noite, show, show. Não tem problema, tá? Cara, eu faço meu treino de força de manhã, musculação, e à noite eu faço minha atividade física ali, meu hobby. Beleza, tá tudo bem. O que você pode fazer? Se eu colocar o meu treino de zerar a abertura aqui antes, eu tenho que esperar uma hora para ir para minha musculação. Faz sentido? Porque eu vou perder potência de força. Se eu fizer aqui antes, eu tenho que esperar uma hora.
Mas, se eu fizer na sequência depois, tá tudo bem. Sim? Então, sempre faça o seu treino de zerar a abertura depois da sua atividade de força. Ou você faz antes, mas tem que esperar uma hora. Por exemplo, eu poderia, quem tem tempo, fazer à tarde, não tem problema, tá? Importante que esteja pelo menos uma hora antes ou depois. E aí depois vocês vão entender que eu não uso aquecimento, tem umas paradas diferentes aqui, tá? Mas aqui a gente não usa aquecimento para fazer alongamento, porque a gente respeita o limite do corpo e o aquecimento pode mascarar isso. Mais para frente eu vou explicando no desafio da abertura zerada, vocês vão entender tudo. E aí, seguindo essa linha, né, seguindo a linha do meu método, a gente não faz o treino imediatamente após a musculação, o treino de força. A gente espera ali uns 5 ou 10 minutos para a temperatura do corpo baixar. Mas aos poucos vocês vão entendendo isso nas próximas aulas. Tudo bem, galera? Deu para ficar clara essa parte aí? E aí, deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Cara, será que funciona? Ô, tia Ju, o meu celular tá acabando a bateria. Eu tô acabando a live, mas eu quero mostrar para eles aqui uma coisa. Vamos lá, ó. Será que isso funciona mesmo? Né? Será que eu separar o treino, será que tudo isso que a Tia Mari falou vai fazer eu chutar mais alto? E eu trouxe aqui para vocês um exemplo para vocês verem, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. E ó, vou mostrar para vocês o Gabriel. Quem tá no YouTube e no Facebook já está vendo. Quem está no Instagram, vem com a Tia Mari, que vocês vão ver. Ó, esse aqui é o Gabriel, sim? O Gabriel, ele é praticante de Taekwondo, acho que é isso mesmo, né? E aí, o Gabriel, ó, chegou para mim bem longe do chão, vocês estão vendo? Tá bem longe ali ó, do chão, ó. Até o joelho de cima, ó, era meio dobradinho. Deixa eu ver aqui se o Instagram foca nesse negócio aqui, peraí. Ó, até o joelhinho ali da frente dele, ó, tava meio dobradinho. Ele tá bem longe do chão. E aí, o que aconteceu? O Gabriel veio para mim e eu passei para ele as orientações e tudo mais para que ele fizesse o treino dele lá. E aí, deixa aqui o Gabriel. Em 8 semanas, depois de 8 semanas, tá? O Gabriel chegou aqui, ó. Ele zerou a abertura dele. Sim, encostou lá no chão, belezinha. Zerou a abertura dele. Presta aí, Ju. Obrigada, viu? Peraí, gente, só um segundo. Foi. Então, tá aqui o Gabriel. Abertura zerada. A abertura de segunda do Gabriel era isso aqui. Jesus, Gabriel. Beleza. Trabalhamos por 8 semanas. E essa é a nova abertura do Gabriel. E tá difícil eu mostrar aqui no Instagram. Olha o impacto que isso teve no chute dele. Infelizmente, eu não tenho o chute dele antes. Mas eu vou mostrar para vocês o chute do Gabriel agora. Esse é o chute do Gabriel hoje. De novo. Vocês viram a altura da perna dele? Sim. E aí, o que é? Ai, meu Deus, peraí, deixa eu tirar aqui, senão eu vou me perder. O que é o mais fantástico disso? Deixa aqui, Instagram. Vamos lá, gente. Não. Cancelar, não. Cancelar, não. Isso, espera aí, deixa eu só pôr esse suporte. Eu sou um pouco atrapalhada, mas funciona. Isso. Só vocês não caírem. Daí. Perfeito. Ok. O que é o mais legal disso? Que eu fiz com o Gabriel uma consultoria. É uma aula particular, vamos dizer assim, uma aula particular. Gabriel chegou para mim e falou assim, Mari, eu preciso melhorar ainda mais o meu chute. Eu já zerei a abertura, já estou fazendo meu treino de força, belezinha, mas eu queria ver o que mais que você pode me passar. E aí eu fiz uma aula particular com o Gabriel. E nessa aula particular, a gente conversou exatamente sobre esses chutes que ele está fazendo. E nessa aula eu expliquei para ele a biomecânica do chute e como que ele deveria fazer com o corpo dele para ativar mais força e treinar essa força. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês querem acessar essa aula?
Sim, gratuitamente, querem acessar essa aula que eu fiz particular com o Gabriel? Porque eu vou pedir para a equipe colocar essa aula para vocês dentro do grupo do WhatsApp. Quando você se inscreve para participar do Desafio da Abertura Zerada, vocês participam de um grupo de WhatsApp. Quem aí está no grupo do WhatsApp, coloca eu. Eu vou pedir para minha equipe colocar lá no final do dia para vocês esse link onde eu faço essa aula particular com o Gabriel, para que vocês também criem uma outra visão sobre a biomecânica do chute de vocês. Pode ser? Ah, hoje ele é meu aluno de Taekwondo. Aê, show! Show! Legal. O Gabriel é uma graça, gente. Eu fiz até uma live com ele para conhecer a história dele, é uma graça. E ele compete, né? Ele é um nível ali mais sério com o esporte dele e tal. Show! Ó, então, como é que a gente vai fazer? Quem já tá no grupo do WhatsApp, gente, não saiam desse grupo, porque todo o conteúdo extra que eu tiver, eu vou passar para vocês lá dentro desse grupo. Quem não está ainda, é só você se inscrever para o evento. Quando você se inscreve, já vai aparecer lá para você entrar para o grupo, tá? Delton, ó, você não tá, beleza. Eu vou colocar aqui o link embaixo. É só você clicar nesse link aí, você já se inscreve para o evento, você vai colocar o e-mail para onde eu devo mandar as aulas. E além disso, você vai entrar para o grupo do WhatsApp. Depois você coloca o e-mail, aparece lá, ó, entra agora para o grupo do WhatsApp. Eu vou pedir para minha equipe segurar e soltar esse vídeo para vocês lá à noite, porque quem entrar depois acaba não conseguindo ver, tá? Quem tá vendo depois e não viu o vídeo lá dentro do WhatsApp, pode mandar uma mensagem para a equipe, que eu peço para a equipe mandar para vocês. Show de bola? Vamos fazer um resumo? Galera, ó, resumão. Existem dois grupos de pessoas, sim? Aquelas pessoas do grupo dos travados, que não entende patavinas de alongamento e continua fazendo as coisas erradas, não tendo resultado e achando que a culpa é do corpo delas, é da idade, é do que for. E existe aquela turma do grupo Bora Zerar, que você faz parte disso agora, porque você assistiu essa aula, sim? A partir do momento que eu assisti uma aula, eu já saí um pouquinho desse grupo. Se eu assistir mais uma, eu saio mais um pouquinho. Quanto mais vocês fizerem para adquirir conhecimento, para conseguir ganhar mais flexibilidade, mais longe você vai estar do grupo dos travados, porque mais o seu corpo vai responder com aquilo que você vai aplicar na prática. Sim? E mais você passa a ser do grupo Bora Zerar. Beleza, pensando nisso, o que é que as pessoas dos grupos dos travados costumam fazer para ter chute alto? Ah, elas vão lá e ficam treinando chute, aí elas vão lá e tentam fazer alongamento para melhorar a abertura, mas aí elas fazem uns alongamentos muito loucos, uns que balançam, uns que faz isso, faz aquilo, e aí acaba não tendo resultado. Aí elas se frustram, né? Aí pega um monte de videozinho para tentar fazer várias coisas e se frustra de novo. Ok. Terceiro erro que as pessoas cometem. Elas treinam o alongamento delas na hora que é mais conveniente para elas. Ah, então eu vou treinar um pouquinho antes do meu treino, né? Da minha aula, e vai ficar mais fácil para mim. Cara, galera do grupo Bora Zerar, qual que é a primeira regra de ouro? Saber exatamente o que é que eu tenho que treinar. Pensando em tríade, pensando na tríade da perna alta, a primeira coisa que eu preciso é zerar uma abertura para tirar o bloqueio mecânico do meu corpo para o chute alto acontecer. Se eu tenho um bloqueio mecânico ali, não tem como esse chute acontecer. Não importa a força que eu tenha, não importa a técnica que eu tenho. Então, a primeira coisa, zerar a abertura. Depois que eu zero a abertura, eu vou começar a trabalhar força para conseguir levar essa perna lá para cima com mais impacto, com mais precisão. Além disso, eu vou trabalhar a técnica para conseguir realizar esse movimento com mais facilidade. Sim? Para eu zerar a abertura, eu vou começar a fazer alongamento. A gente viu que existem basicamente 4 tipos de alongamento. Eu não falei desses dois, mas nas próximas aulas eu vou falando para vocês. 4 tipos de alongamento. Os dois principais aqui que a gente abordou hoje, estático e dinâmico. Cara, estático, ele cientificamente é comprovado que ele traz resultado, é o que mais ajuda a gente a zerar a abertura. Já o dinâmico, cara, ele ajuda a gente a ter uma explosão de flexibilidade e de força. Então, eu uso pré-aula, pré-competição, pré-treino, pré-ensaio. Eu uso como uma forma de aquecimento antes da atividade que eu vou fazer. Já o alongamento
de treino estático, eu quero aumentar de números de sarcômeros. Então, eu preciso criar meu treino para zerar a abertura baseado no estático. Só que ele diminui minha potência de força por pelo menos aproximadamente 1 hora. Então, o ideal é que eu separe o meu treino de flexibilidade, de zerar a abertura, da minha atividade de força, sempre colocando o treino depois, 5 a 10 minutos depois. Show? Dito tudo isso, beijo para vocês.